brilhando a luz do sol, pescador entre o mar e o anzol. Chimbalaie, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaie, toda vez que ele vai. Atitude Popular. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Começa a partir de agora aqui na Rádio Atitude Popular, o programa dos movimentos sociais do Ceará, Democracia no Ar, com retransmissão pela Rádio Classista da FETRACE, Canudos FM 104,5 e Liberdade AM, o 1310 de Boa Viagem, Camponesa FM 95,7 de Crateús e FM 25 de Maio a 95,3 de Madalena. Formamos agora a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão das lutas e ideias dos movimentos sociais do Ceará. O Democracia no Ar é um programa idealizado pelo movimento Democracia Participativa. Estamos também ao vivo na fanpage Democracia Participativa CE no Facebook. Agradecemos também a página do Daniel Pio Bezerra, ao blog da Dilma, que está compartilhando o programa para você ao vivo. Esse programa tem produção e conteúdo de Esdras Gomes e apresentação de Marina Valente, locução técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto, comentários de hoje, professora Sandra Eliana. Temos o apoio cultural da FBNB, Sintaf, Mova-se, Sinfarce, o Show Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. São 10h06. Bom dia, Marina. Bom dia, Jonathan Neto. Bom dia a você que está acompanhando a gente através das nossas rádios parceiras, elas que têm esse importante trabalho de levar cada vez mais longe a voz dos movimentos sociais. Bom dia a você que está aí através da página Democracia Participativa CE, curtindo, compartilhando e comentando. Afinal de contas, vocês também são comentaristas desse programa. Bom dia a você, Beth Silva, que já está aqui nos saudando na manhã dessa segunda-feira, onde a gente recebe o Levante. Vamos falar sobre o segundo acampamento estadual do Levante Popular da Juventude do Ceará, que acontece dia 29 de abril a 1º de maio em Caucaia. E é para isso que a gente está recebendo a Thalita Vaz aqui. Bom dia, Thalita. Bom dia, pessoal. Muito obrigado pelo espaço aqui dentro da rádio e aqui na Democracia Participativa. É uma honra estar podendo falar no nosso acampamento aqui e no nosso trabalho que a gente desenvolve junto com a juventude do nosso estado. Thalita, já vou começar com uma pergunta antes de saudar aqui a professora Sandra Helena, mas para que a gente situe aos nossos ouvintes, que são alguns do movimento mesmo, que conhecem o movimento, outros que estão querendo interagir e conhecer esse universo. O Levante é uma juventude relativamente nova, né? Ele vem aí nessa luta, nesse momento, nesse cenário golpista que aconteceu no nosso país, que tem uma forma diferente de atuar. Então eu queria que você apresentasse o Levante assim, rapidinho para os nossos ouvintes. Bom, o Levante, ele surge em 2012, na verdade, na luta pela Comissão Nacional da Verdade. É tanto que nossas primeiras lutas, elas são por memória, verdade e justiça, e se situam através de escrachos que a gente faz em alguns estados concentrados. O estado do Ceará, acho que não foi um desses polos que fez esses escrachos, mas a gente chega a torturar, inclusive, o Coronel Ustra, né, o torturador que torturou a Dilma. E aí, nesse processo de escracho, a gente nacionaliza o Levante, porque o Levante ele já é uma iniciativa de alguns estados do sul do nosso país, principalmente em territórios e em favelas do Rio Grande do Sul. E aí a gente nacionaliza o Levante através dessa luta por memória, verdade e justiça. E a partir disso a gente vem construindo várias lutas e também um projeto que nós chamamos de Projeto Popular, junto com o nosso campo, que é o MST, o MAB, a Via Campesina. Então, o Levante ele faz parte mais ou menos desse campo aí, né? Além de ser uma organização de juventude que atua muito nas universidades, nas escolas públicas e particulares também, nas universidades particulares, a gente atua nos territórios urbanos, nos campos, assim como junto com o MST, junto com o MAB, mas tem essa atuação mais de lado a lado, de irmandade, junto com esses movimentos, né? MAB, a Via Campesina. Muito bacana. A Beth Silva já está dizendo aqui, viva o Levante Popular da Juventude. E o Márcio Ralph também, viva o Levante Popular da Juventude. O povo saudando aí, até porque eles têm sido bastante ativos, né, professora Sandra Helena? Mas bom dia também à nossa comentarista de todas as segundas-feiras, professora Sandra Helena. Salve! Salve, galera. Salve, Levante.
Ela Salve, juventude. trouxe para vocês que não estão nos assistindo via Facebook, mas acompanham através da rádio. Ela, inclusive, veio com a bandeirinha aqui do Levante, botou aqui sobre a mesa. Eu quero blusa, quero boné, quero bandana, quero tudo. Ok. Seja bem-vinda nessa segunda-feira. Vamos ao nosso giro? Democracia no ar. Atitude Popular. Giro de notícias. A Comissão Popular da Verdade foi lançada no dia 19 de abril em cerimônia aberta ao público no Salão Nobre da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A comissão tem como objetivo acompanhar de perto e denunciar as violações aos direitos humanos cometidas pelo Exército durante a atual intervenção militar no Rio de Janeiro. Na cerimônia de lançamento, estiveram presentes moradores das favelas e representantes de movimentos populares, organizações de direitos humanos, universidades, instituições de pesquisa e diversos mandatos parlamentares que estão se articulando nos últimos meses para a criação da comissão. Entre eles estava o deputado estadual Marcelo Freixo, do PSOL, representando a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a LERJ. Para Freixo, a criação da Comissão Popular era urgente, principalmente após o assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL. Atitude Popular. Giro de notícias. Para traçar estratégias de combate ao desmonte da produção nacional provocada pela desastrosa administração do atual governo golpista e ilegítimo de Michel Temer, a Contrac-CUT vai reunir na próxima terça-feira, dia 24, em Porto Alegre, na sede da entidade, todas as federações do setor no país e a União Internacional dos Trabalhadores na Alimentação. No dia 19 de abril, a União Europeia proibiu 20 frigoríficos brasileiros de exportação de carne de frango, sendo 12 da BRF, das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O embargo por suposta contaminação de salmonela, que começa em 15 dias, pode deixar 40 mil trabalhadores e trabalhadoras do setor desempregados. Os frigoríficos estão lotados de frango e o mercado interno não absorve toda a produção. Após o anúncio da medida da UE, a BRF anunciou férias coletivas de 2.000 funcionários da unidade de Toledo. Devem entrar em férias coletivas também os trabalhadores e trabalhadoras dos frigoríficos de Capinzal, Rio Verde e Carambeí. Dona das marcas Sadia e Perdigão, a BRF também é a maior exportadora de carne de frango do mundo, com vendas em cerca de 150 países, e são 50 fábricas em 8 países e cerca de 100 mil trabalhadores. É o efeito aí da tal da operação, carne fraca em cima do lombo do trabalhador. Atitude Popular. Giro de notícias. Há pouco mais de 2 semanas, o artista plástica e professora de filosofia Márcia Tiburi foi impedida de lançar seu livro Feminismo em Comum em Curitiba. Ameaças virtuais à escritora levaram ao cancelamento do evento que seria realizado em 5 de abril. Mas, no dia 21 de abril, feriado de Tiradentes, Márcia fez o lançamento para um público ainda maior no acampamento Lula é Livre. Em dia de sol forte e céu azul, mais de 300 volumes foram vendidos e uma imensa fila foi formada para os autógrafos. Ela permaneceu por cerca de 3 horas na vigília e conduziu o boa tarde ao ex-presidente Lula, diante da sede da Polícia Federal na capital paranaense, que aprisiona o ex-presidente desde o dia 7 de abril. Ela declarou: a gente deve vir para cá com os nossos esforços, porque nossos esforços pessoais hoje representam o nosso desejo político de democracia no Brasil. Isso é uma manifestação de amor, solidariedade, lucidez e amor ao conhecimento. É isso aí, o pulso ainda pulsa. Vamos embora. Democracia no ar. Nós estamos aqui já com muita interação dos ouvintes, vamos trazê-los a falar aqui com a gente. A Raquel Andrade está dizendo: foi lindo ver a juventude lutando contra o golpe, ocupando as escolas e as universidades, uma geração que mostra a que veio. A Beth Silva pergunta quando o Levante vem no Janguru Sul sacudir essa juventude daqui.
E a Raquel diz também, bom dia, mulheres de luta. A Maria do Socorro também está dando bom dia, de Garanhuns, do Pernambuco. Bom dia a vocês aí em pernambucanos lindos. E a Beth Silva diz que dia 23, 24 e 25 vai ter a formação Fé e Política na Faculdade Católica, de 6h30 às 21 horas, no endereço da Dom Manuel, entrada pela Jaime Benévolo. É isso, é os recados de hoje dos ouvintes. Vamos ao nosso livro aqui com a professora Sandra Helena. O livro que eu indico. Bom dia a todos e todas. Eu fiz uma escolha que tem a ver um pouco com o nosso tema hoje aqui. O Levante é um movimento que tem se destacado por lidar muito bem com os símbolos. Eu acho que a semiótica de luta do Levante é muito interessante, inclusive quando nasce com os escrachos. E aí, hoje eu vou dar uma indicação assim mais cult para o público. Trata-se de um livro de um ensaísta italiano, professor de História Moderna, de Semiótica, que chama Carlo Ginzburg. O livro é esse, Medo, Reverência, Terror, 4 ensaios de iconografia política. Para esses tempos que vivemos, a leitura dessa obra, ela aclara muito da tradição das lutas e do uso de imagens que são iconográficas, justamente para causar essas sensações que dão o título do livro, Medo, Reverência, Terror. E ler esse tipo de trabalho, gente, faz a gente compreender de forma mais ampla, né, mais diluída no tempo, na tradição, que os processos que nós vivenciamos hoje, sabe, Thalita, que aquilo que a gente tem que combater não é novo, não nasceu agora, e a gente também tem que aprender a desvelá-los, né, com a história, com o processo histórico. Então é uma leitura bastante interessante para nós, bastante agradável. E antes de passar a palavra para a Thalita, eu queria só fazer aqui, para o público, sobretudo o público aqui nosso, né, do estado, um registro triste do falecimento da professora Lília Guedes, que foi presa política na ditadura anterior, né, a que nós estamos vivendo. Foi presa política no Recife e que depois transformou-se em professora, doutora da Federal do Mato Grosso, indigenista, ambientalista, militante de todas as causas comuns e justas desse país. Ela partiu na semana passada e nos deixou com uma tristeza enorme, pelo menos a mim, mas ao mesmo tempo também com a alegria de ter partilhado com ela um pouco do tempo que ela viveu. Há muitas amigas dela entre nós, né? É uma geração, Thalita, que está na nossa frente, né? São as mulheres que vieram antes de nós. Eu estou entre as duas gerações, né? E o futuro é mulher, e eu acho que Lília representa muito isso que eu penso a respeito do mundo. Professora, agora ela é uma estrela. A Renata Neres, meus sentimentos a todos os professores e companheiros de estrada. E dizer que a Renata Neres está dizendo bom dia, grande e competentíssima professora Sandra Helena. Eu ainda tô assim, viu, gente? Não sei se dá para perceber, eu ainda tô falando bom, porque eu ainda tô dodói aqui. Mas ela está dizendo diretamente de Pisa, na Itália. Olha só, Renatinha. E ela está dizendo o seguinte: adorei a dica de livro. Ela quer saber se tem PDF. Eu vou verificar. Eu não sei, mas eu falo com você. Ok, a nossa querida Cláudia Santiago está dizendo: Nina Valente, grande jornalista. Claudinha, recebi o seu recado, não pude responder porque eu tô no ar, viu? Mas a gente se encontra aí no teu retorno. Vá com fé em Deus, pé na estrada. A gente se vê, viu? Cheiro grande aí pra você e pro pessoal do Núcleo Piratininga. E a Raquel Andrade tá dizendo: Sandra Helena, eu amo, mulher inteligente e sensível. E mandou um coraçãozinho pra você. Beijinho pra você, Raquel, também. Mas bom, futuro é nós. A gente já está encaminhando uma dica de livro aqui para o Levante. Sem dúvida, sempre. Formação é um dos nossos elementos do nosso tripé.
que é a Organização Formação e Luta, mas eu queria começar dizendo uma frase que sempre vem na nossa cabeça, é a primeira que vem quando a gente tem uma notícia dessa, né? Que é: aos nossos mortos, nenhum minuto de silêncio. Né? O Levante, ele nasce desse grito de rebeldia, nasce do grito que vai em contraponto ao silêncio dos nossos mortos, e a gente vai continuar fazendo isso até que mesmo nossas vozes falhem, porque a gente vai ter nossos tambores também para estar gritando junto com a gente. Então, aos nossos mortos, nenhum minuto de silêncio. Lília Guedes, presente. Muito bonito. Eu acho até que vocês têm uma referência muito forte, já entrando com uma pergunta, vocês têm uma referência muito forte nesses lutadores e lutadoras, né? O Levante, inclusive, usa essa técnica de scratch muito baseada na questão. Até tinha um manualzinho que vocês tinham, que vocês lançaram, né? Algum tempo atrás, eu tenho lá em casa, que traz muito isso. A técnica da guerrilha meio que baseada na questão do Marighella. Então, a gente essa presença. Falando sobre isso agora. Olha aí. Essa presença é muito forte, né? Eu queria que você falasse sobre isso, né? Sobre esse olhar para aqueles que lutaram, se inspirar nele, buscar força neles, mas para fazer um diálogo com o presente. A juventude atual, com essa juventude que fala um pouco diferente, que tem uma outra forma de se expressar. A gente, é muito real, assim, a gente utiliza muito a memória na verdade, nossos mártires e também dos esquecidos pela história, né, que a gente falou. Porque aqueles que a gente reivindica como memória de luta são aqueles e aquelas que são apagadas pela história contada de cima, né? Então a gente coloca que é uma forma, na verdade, essencial de fazer a discussão com o jovem de hoje, porque é uma forma é um olhar diferente da história, é uma disputa de narrativa que a gente faz com essa juventude que tem acesso a uma mídia maior, a uma mídia que coloca uma outra história contada pra gente, que não é a nossa história na verdade, né? Uma das coisas que a gente mais utiliza, além dos scratches, né, pra estar colocando a memória dos nossos mortos em luta, no dia a dia, a gente também utiliza como mecanismo disso os nomes das nossas células, né? A célula é a nossa principal forma de se organizar dentro das universidades, dentro das periferias, dentro das favelas. E as nossas células muitas vezes trazem nomes dos nossos mártires. Hoje eu faço parte de uma célula, construo uma célula na Universidade Federal do Ceará, que o nome dela é Bergson Gurjão. Todo mundo sabe que ele foi um lutador do povo através da União Nacional dos Estudantes. Mas a gente reivindica muito mais, assim, como o Marighella, por exemplo. Marighella é um dos que a gente mais reivindica, na verdade, porque nós utilizamos muito da metodologia, da forma como ele pensou aquela luta na época de 64, na época da ditadura, para poder estar trazendo essa disputa também. Mas também fazemos, inclusive, reivindicamos, inclusive, a memória de... Thalita, deixa eu só que o produtor veio aqui me catucar para botar o microfone mais pertinho de você, para os ouvintes lhe ouvirem melhor. Tá. Desculpa lhe interromper, mas pode Tudo seguir. Bem. A gente reivindica, inclusive, a memória de alguns militantes nossos, né? Por exemplo, quando o Levante nasce aqui no estado do Ceará, pouco tempo depois a gente perde um companheiro chamado Emerson Pacheco, que construía o Levante nos territórios daqui do estado do Ceará, construía o Levante muito firmemente, era um dos militantes que até hoje pra gente é exemplo, assim, é um exemplo pedagógico que a gente coloca, e a gente homenageia ele hoje numa célula lá, numa escola secundarista, que é o César Caos. O nome da célula é Emerson Pacheco, e a gente utiliza muito a imagem dele para estar falando com os jovens, inclusive da comunidade dele, né? Porque os jovens conheciam ele e tinham respeito por ele, então é uma forma de a gente aproximar os jovens também, né? E aí a gente utiliza muito dessa forma mesmo, a gente extrai o máximo que pode dos nossos lutadores e das nossas lutadoras para conseguir atrair mais jovens para a luta do povo, assim. É a nossa principal ferramenta. E é uma ferramenta que dialoga muito com o nosso tripé de organização, né? Que é a organização, formação e luta. Porque esses, em sua maioria, esses lutadores e essas lutadoras foram, muitas das vezes, inclusive, intelectuais, e eles produziram conhecimento para a nossa luta. Então a gente se forma ao reivindicar o nome deles. E quando a gente sente na pele o que é ser um lutador do povo, a gente se organiza e nunca sai da luta. Então é uma forma que a gente consegue manter os jovens
fazendo, além de estar fazendo essa disputa de narrativa com eles, fazer com que eles façam essa disputa de narrativa em casa. É coisa pequena, mas que Ajuda. é muito simbólica, assim, ajuda Bom, muito. eu queria fazer uma pergunta aqui. Só um minutinho, professor Sandra. A Karina Brown está dizendo Thalita, um hino de mulher. E a Alexandre Mourão, o Alexandre Mourão está falando saudações a Sandra Helena e ao LPJ. Aí, Alexandre Mourão. Já tem apelido. Alexandre Mourão é do Aparecidos Políticos, que eu gostaria de ver lá no acampamento. Eu acho que é um grupo que aqui no Ceará fez algo muito, muito próximo do que o Levante começou a fazer, e as ações do Levante do Aparecido são muito impactantes, né? Eles fizeram umas intervenções e continuam a fazer, vão até fazer no Maloca Dragão, e são super convidados, né, Thalita, para participarem aí das oficinas de formação. Depois a gente vai bater um papinho aí, Alexandre. Bom, o que é que eu gostaria de perguntar a Thalita, né? Pode ter muita gente que vai ver esse programa depois, muitos jovens. Eu queria que a Thalita fizesse uma espécie de narrativa, uma pequena, muito jovenzinha, mas que ela dissesse como foi que ela se politizou, como foi que ela entrou no processo de luta, porque justamente por ser bem jovem, é interessante que os outros também possam ver e entender esse processo. Primeiro isso, e depois que você falar disso, eu não sei se antes ou depois do nosso pequeno intervalo, como é que o Levante se relaciona com as outras organizações e coletivos políticos da juventude que estão por aí? São essas duas perguntas. O processo de politização, né, tomada de consciência, ele acontece de uma forma muito simbólica, assim. Tem um pouco de conjuntura, tem um pouco de pessoal e tem um pouco de tudo. Porque é o momento em que eu piso pela primeira vez na universidade, porque eu entrei na UFC através do curso de História, e eu sou a primeira pessoa da minha família a entrar na universidade. E aí, quando eu entro na História... Você entrou com quantos anos? Eu entrei com 17. Aí, quando eu entro na História, a primeira coisa que eu vejo é a movimentação política ali, né? O curso de História ele é muito conhecido por isso. Ele tem muitos debates políticos, inclusive nas recepções de novos universitários, de calouros. E aí é muito comum isso acontecer. E uma das primeiras coisas que eu vejo é o Levante, através de algumas pessoas que constroem células lá. Inclusive o nome da célula é Maria Bonita, é uma das células que eu participei quando eu estava estudando na História. E aí, quando eu conheço o Levante, acontece que é o mesmo momento em que está se instaurando o golpe de forma institucional no nosso país. É tanto que quando faz 2 anos do golpe no nosso país, e no dia 17 de abril, no dia 19 de abril, faz 2 anos que eu me organizo no Levante, porque foi assim, a reação foi para além da questão da tomada de consciência, foi da necessidade de se organizar também. Né? Então você está no curso de História? É isso? Não, eu saí do curso de História esse ano, estou agora no curso de Educação Física, na UFC ainda. E, assim, nada de... Até agora eu costumo brincar de dizer que a História tem cumprido o seu papel comigo, assim. Ela me fez tomar consciência, tanto de classe como política. E aí, hoje, a História continua cumprindo o seu papel comigo, mas de uma forma diferente. Sabendo que eu posso estar construindo essa política de outras formas, através de, inclusive, construir alternativas de saúde popular, educação popular, dentro de outros cursos, assim, dentro de outros espaços. E aí hoje fiz essa mudança de curso, né? E aí quando eu me organizo no Levante, a gente começa um processo muito intenso de luta, né? A primeira vez que eu vi o Levante, de fato, assim, todo mundo do Levante, foi num ato cultural lá na Concha Acústica, que é muito simbólico, inclusive, para a nossa universidade, porque a gente passou há anos sem ocupar o espaço da Concha Acústica, e aí, quando ocupa, é para reivindicar a democracia, é para reivindicar que o golpe não aconteça, colocando, inclusive, o caráter machista que tem o golpe no nosso país. E aí tem esse... É muito simbólico, assim, o Levante não me deixa esquecer a forma como eu entrei no Levante, como eu comecei a construir o Levante. E aí, quando a gente começa a andar mais dentro da organização, a conhecer mais as formas como a gente está construindo os diálogos, a gente percebe muito isso, como que a gente se relaciona com outras juventudes, né?
E é um processo muito bom, muito rico, porque cada um tem sua forma de atuar, né? Tem vários coletivos dentro da Universidade Federal e em outras universidades também, em outras escolas secundaristas. E aí a gente tem o nosso caráter excêntrico, né, mais único, de fazer os escrachos e de estar sempre com a nossa batucada e reivindicar muita agitação e propaganda dentro dos nossos espaços. Mas tem outras organizações também que têm seus pontos muito positivos, assim, que constroem o movimento estudantil de forma muito rica. É tanto que hoje, uma das bandeiras que a gente mais reivindica dentro da universidade e fora dela também é a bandeira da unidade. A unidade entre os movimentos populares, a unidade entre os movimentos sociais, entre os partidos, os sindicatos, assim. Hoje a gente constrói uma frente chamada Frente Brasil Popular, e o DCE que a gente constrói hoje é um dos primeiros DCEs, na verdade eu acho que é o primeiro DCE a ser construído pela Frente Brasil Popular, porque contém todas as organizações de juventude da Frente Brasil Popular. E aí é uma das formas que a gente mais reivindica o diálogo com outras juventudes, é através da unidade. Que a gente sabe que se a gente não andar lado a lado nessa luta contra o golpe, nessa luta contra o patriarcado e o racismo e a LGBTfobia, a gente vai ter muito a perder aí, né? Ok, a gente já vai agora para o nosso break, mas dizendo aqui que o Duda Quadros está dizendo: salve a juventude, salve o Levante Popular. E o Souza Júnior, nosso diretor-geral, está falando o seguinte: não sei se nossos ouvintes internautas já perceberam, mas o programa Democracia no Ar vem se caracterizando como um importante espaço de atuação e comunicação das mulheres de luta do nosso Ceará, em todas as gerações. Parabéns às 3 guerreiras que estão no programa de hoje. Vocês nos representam. Obrigadão. Salve, Souza. Mas a gente volta depois do break para falar, inclusive, do evento, né, do acampamento estadual do Levante que vai acontecer aí. Com você, Jonathan Neto. Democracia no ar. É isso, bem, nós estamos conferindo, vendo e ou ouvindo o programa Democracia no Ar, que é um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFBNB, Mova-se, Sintaf, Sinfarce, o Show Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Estamos ao vivo nas emissoras Atitude Popular, Rádio Classista, Liberdade AM de Boa Viagem, Camponês FM de Crateús e 25 de Maio FM de Madalena, e logo mais a Canudos FM também em Boa Viagem vai reprisar o programa para você na íntegra. Estamos ao vivo na página Democracia Participativa CE no Facebook, na página do Daniel Pio Bezerra, o blog da Dilma, e outras páginas pessoais que estão compartilhando o programa Democracia no Ar. Esse programa, Democracia no Ar, é uma realização do movimento Democracia Participativa. Te peço mais 1 minuto e meio e a gente volta com a segunda parte do programa Democracia no Ar. Atitude Popular. Sua rádio com atitude. Espaço Parlamentar Popular. A voz de quem luta no parlamento em favor dos interesses populares. Alô, parlamentar! A prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi tema de pronunciamento do senador José Pimentel, do PT do Ceará. Para Pimentel, ao prender Lula, o Poder Judiciário brasileiro desrespeitou os princípios democráticos previstos na Constituição Federal. Ouça o que disse o senador no plenário do Senado na noite de quarta-feira, 11 de abril. O Brasil e amplo setor da sociedade brasileira assiste com muita preocupação a prisão do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o melhor presidente da história recente brasileira, que fez uma verdadeira revolução silenciosa, com a inclusão de mais de 40 milhões de pessoas que estavam abaixo da linha da pobreza, através das políticas sociais. E é este cidadão que fez tudo isso, em que este Poder Judiciário, rasgando o inciso 57 do artigo 5º, resolve trancá-lo. E é por isso, senhor presidente, em que ambos os setores da sociedade brasileira, da comunidade internacional, está muito preocupado com os rumos em que o Brasil está trilhando, com os rumos em que o Brasil resolveu caminhar. Por isso, Lula livre para resgatar a Constituição de 1988.
Espaço Parlamentar Popular. Atitude Popular. Sua rádio com atitude. É por aqui, agora são 10 horas 35 minutos. Voltamos com a segunda parte do programa de hoje. Marina. Opa, é comigo mesmo. A gente já vai já falar do evento do Levante, mas nós temos uma pergunta aqui do Souza Júnior. Ele quer saber, pergunta a Thalita, o Levante Popular da Juventude foi uma organização foi uma das entidades a organizar o acampamento por Lula livre na Praça da Injustiça, em Fortaleza, antiga praça do BNB. Como você analisa essa experiência? Certo. Eu fiquei até assim, né, rebuscando aqui algumas coisas. E foi uma coisa muito rápida, assim. Porque a gente passou pelo processo de condenação do Lula, uma semana antes, no fim de semana a gente ainda estava nessa luta, né? Fez um ato, inclusive lá na praça mais conhecida como CEARTE, que eu me esqueci, Praça Luiza Távora. E aí na segunda-feira a gente senta junto com as outras organizações da Frente Brasil Popular e da Frente Povo Sem Medo para discutir a construção do acampamento. E aí na quarta-feira já está erguendo o acampamento. E foi um processo muito, assim, em palavras muito sinceras, foi muito louco, assim, porque foi um processo que a gente utilizou de todas as ferramentas que a gente tinha para estar disputando a consciência do povo ali no centro e da forma mais rápida possível, porque o acampamento ele tinha um teto para acabar e a gente não tinha muita estrutura para se usufruir, e aí teve esse impasse, assim. Mas foi muito rico, assim. Foi um processo, inclusive, que a gente construiu e exercitou muito a nossa unidade, inclusive com a Frente Povo Sem Medo, junto com a Frente Brasil Popular, porque a gente sabe que é uma coisa que a gente reivindica muito, inclusive essa questão das frentes estarem se unificando junto nessa luta. E aí isso aconteceu e foi muito lindo, inclusive. Inclusive a gente fez um vídeo do acampamento e tal. Mas falando mais sobre o processo, a gente utilizou muito da ferramenta, inclusive da agitação e propaganda, junto com outras organizações de juventude que tinham experiência, ou tinham pouca experiência, ou tinham zero de experiência, e todo mundo que saiu ali saiu super consciente da forma como a gente tem que fazer esse processo de tomada de consciência do povo e usufruindo do espaço do centro da cidade. A gente utilizou muito a ferramenta de comunicação alternativa, que é o Brasil de Fato, um jornal que é nacional, mas que ainda tem uma iniciativa muito pequena aqui no estado do Ceará, que a gente busca aumentar, ampliar essa alternativa. O MST está numa caminhada para trazer de volta. Né? Exatamente. E aí a gente dispôs de muito material do Brasil de Fato e se utilizou dele através da agitação e propaganda para estar disputando o povo. Assim, a gente saía com muito jornal na mão e pintadinho de palhaço, às vezes, fazendo mímica com o pessoal para estar fazendo o pessoal perceber uma encenação de que estão calando a democracia, ou então de que estão prendendo o Lula e essa prisão é injusta. É tanto que a gente, inclusive, muito simbólico para a nossa formação dentro do acampamento, foi como a gente terminou. A gente terminou através de uma mística, o nosso ato cultural, e a gente terminou colocando dentro da Praça da Justiça, batizando ela como Praça da Injustiça Federal e colocando que o Castelo Branco é sim um torturador, inclusive caracterizando ele, assim, né? Colocamos um saco de lixo assim na cabeça dele, lá que tem um busto dele lá, né? E colocamos aliás, lá. Eu vi ao longo do acampamento várias interações com o busto. Sim, com bustos, assim, porque é muito simbólico, né? Você tá numa praça que é intitulada Justiça Federal e a primeira coisa que você vê é o nome de um torturador, né? O primeiro, inclusive. O primeiro torturador, inclusive, do estado do Ceará. Ser seguido por tantos outros. Pois é, e aí a gente coloca como muito simbólico para nossa formação ali dentro daquele acampamento. E coloca como simbólico, inclusive, para dizer a riqueza de qual foi a nossa formação, assim, lá. Que é reivindicar, de novo, a nossa luta por memória, verdade e justiça, porque ela vai voltar, ela já está voltando, e a gente tá
proliferando isso através da nossa unidade com outras organizações, com sindicatos e partidos. Foi muito rica mesmo. Agora vamos falar um pouco mais sobre a logística do acampamento. A história é o segundo acampamento, né? O evento, calma aí. Mas antes de falar do evento, o Márcio Ralph está dizendo o seguinte: viva 3 mulheres incríveis. Mulheronas incríveis, viva a mulherada, viva o Levante. E o Renato Pinheiro está dizendo: o Levante cresce, o Levante ocupa. Thalita arrasa muito, mandou um coraçãozinho. Márcio, um beijo pra você. O evento, na verdade, a gente está falando agora, o tema, inclusive, do programa de hoje, que é o segundo acampamento estadual do Levante Popular da Juventude, Ceará, que acontece do dia 29 de abril a 1º de maio, em Caucaia. E a gente queria saber de você, Thalita. Todas as informações referentes. Primeiro, como é que vai ser, o que vai rolar. Esse é o segundo. O primeiro aconteceu há quanto tempo? Certo. E aonde? Enfim. O primeiro acampamento, ele acontece um ano depois do Levante se nacionalizar, em 2013. E aí a gente passa um bom tempo sem construir o acampamento. Se eu não me engano, ele foi construído inclusive na UES. E o único processo parecido que a gente construiu com o acampamento nesse longo período entre 2013 e 2018 foi o curso popular na UES também, que a gente chama os nossos movimentos, as nossas organizações parceiras, nossos irmãos, né? MST e MAB, para estar discutindo política junto com a juventude lá da UES. Teve um festival em Quixadá também, né? Teve no ano passado. Foi um grande evento, assim, quando a gente fala de possibilidade de estar organizando a juventude da forma como a gente quer, né? Através de cultura, através de política. Foi muito rico pra gente, assim, a gente encheu os olhos de emoção, assim, quando viu todo dia aquela praça lá de Quixadá lotada, a juventude querendo se organizar, a juventude reivindicando falar sobre política, foi sensacional, assim. E aí a gente volta com a necessidade de fazer o acampamento, né? Faz muito tempo que a gente não vê a nossa turma no estado do Ceará inteiro, mas também por um outro elemento que ele é conjuntural e é colocado inclusive no nosso tema. O nosso tema do segundo acampamento é ousadia e rebeldia para defender a democracia, e aí a gente coloca como essencial a luta hoje da juventude, inclusive primordialmente, pela democracia no nosso país, né? A gente sabe que nós somos a geração que está aí na ponta de lança dessa luta, que a gente que está sofrendo, inclusive, com inúmeros retrocessos. As mulheres jovens são as que sofrem mais com a precarização da saúde no nosso país, quando elas moram na periferia e não têm acesso às coisas mais básicas sobre saúde. Então a gente coloca como essencial estar debatendo isso. E aí toda a programação do Levante vai ser em torno dessas duas coisas: a democracia e o protagonismo da juventude. É tanto que hoje a gente está tentando construir o acampamento de uma forma que seja com nossos parceiros, com grandes mesas, grandes plenárias, falando sobre a eleição de 2018, sobre a prisão de Lula, e também falando sobre a democracia, né, no nosso país, de forma mais ampla, mas também se utilizando de espaços como rodas de conversa e oficinas protagonizados pela juventude. Que a gente sabe que a juventude ela tem muito acúmulo, inclusive quando a gente sabe que tem gente que vem do interior, né? Que é uma galera que tem acúmulo, mas muitas das vezes não tem esse porta-voz para estar destrinchando todo esse conhecimento que eles têm. Então a ideia é a gente ter pelo menos 2-3 dias de programação aí, com rodas de conversa, debates grandes em plenárias, mas que sejam voltados para a juventude. É tanto que a gente tem aí no segundo dia do acampamento e no terceiro debate sobre o protagonismo da juventude na luta pela democracia e também sobre a conjuntura no nosso país, assim, para a gente se situar e saber como que a gente vai agir nesse próximo período e nesse ano de 2018. Mas também, em contraponto, a gente vai ter também a juventude pondo a mão na massa nesses debates, assim, através das rodas de conversa, quando a gente discute, inclusive uma que você foi convidada, né? Que não sei se você poderia falar um pouco também. É verdade, memória e justiça. Bom, dá uma roda de conversa pro pessoal do Levante, que é já, como é que se diz? É o seu tônus de luta, né? Quer dizer, o seu veio sobre verdade, memória e justiça vai ser desafiador para mim.
Mas eu pretendo fazer uma coisa bem bacana ali, viu? Certíssimo. O Souza Júnior está dizendo o seguinte, lembrando ainda da pergunta que ele fez anterior. Ele falou que o general Murilo Borges, que dá nome oficial à praça, adequadamente batizada Praça da Injustiça, entregou durante o expediente funcionários do BNB para serem torturados enquanto ele era o presidente do banco durante a ditadura militar. Um desses presos e torturados foi o atual vice-presidente do PCdoB do Ceará, o advogado trabalhista Benedito Bezerril, grande Benedito Bezerril, que nós conhecemos na intimidade como o Bené, que é uma pessoa muito querida. É muito importante, assim, essa presença do Levante e esse chamado do Levante, digamos assim, né? Nos movimentos religiosos, as pessoas falam de carisma, o carisma. Quer dizer, esse chamado, quer dizer, como entra? Por quê? Vou insistir um pouco, né, num tema recorrente meu. Um dos grandes problemas que nós teríamos que ter resolvido a contento, fechado a justiça de transição no Brasil, nós não fizemos. A gente deixou aberto, né? Num determinado momento, isso pareceu resolvido por conta do silêncio público desses atores, né, do passado. Mas, já no governo Dilma, que criou a Comissão Nacional da Verdade, nós vimos a resistência que começou a se tornar uma resistência cada vez mais dura, sobretudo do ponto de vista institucional, quando as Forças Armadas se recusaram a abrir seus arquivos, alegando que não havia arquivo para ser aberto, isso, aquilo, né? E isso não foi diretamente enfrentado, né? Como se dissesse, não, a gente já conseguiu bastante. E o relatório da Comissão Nacional da Verdade não teve o impacto simbólico devido no Brasil, me parece. Foi um fato importantíssimo, mas muito mais um fato para demarcar o que você falou, inclusive, antes do caráter misógino e machista do golpe, né? Quer dizer, foi uma presidenta mulher que foi vítima, não apenas vítima de perseguições, mas uma vítima de tortura brutal. Todos os depoimentos dão conta de que Dilma sofreu muito, né, na tortura. A pessoa que foi capaz de enfrentar esse passado e trazer à tona a Comissão Nacional da Verdade. A gente sabe que as indenizações da anistia já vinham desde o segundo governo Fernando Henrique Cardoso, atravessaram todo o governo Lula, que criou a Comissão Nacional, né, da Anistia, e que, de certo modo, percorreu todo o Brasil. Mas esse enfrentamento mais focado, né, da Comissão Nacional da Verdade coube a Dilma. Então, assim, esse pedaço da história do país, como ele não foi devidamente curado, né, digamos assim, do ponto de vista de uma autoconsciência política, pública do que aconteceu no Brasil, o que aconteceu? Ele está aí, de volta. Antigos os generais ainda puderam se recusar a entregar informação e documentação. Antigos operadores, eles estão velhos, antigos torturadores estão todos aí, de volta, formando as forças militares, né? E as novas gerações, é claro que a gente sabe que tem alguns ventos de formação de democracia e direitos humanos nas hostes militares, mas eles são ainda muito minoritários, de modo que não conseguem nem oferecer-se como uma contraforça ostensiva. E agora a gente tem que lidar com a irresolutividade da ditadura anterior, as voltas já com crimes do golpe em curso, né? Quer dizer, eu acho que nós nunca podemos esquecer que o assassinato político de Marielle Franco se dá num estado que está sob intervenção federal e que tem um general como secretário de Segurança Pública. Né? E que já passam dos 30, chegamos quase ao 40º dia sem que nenhuma satisfação seja dada à sociedade. Quer dizer, por mais que se alegue, não, é porque estamos fazendo diligências bom, esse tempo inteiro para chegar a isso e para desmascarar, mostra bem que estamos todos
a descoberto, né? E a prisão de Lula sacramenta essa falência da democracia, né? Porque diz que se com ele pode se armar um processo condenatório cheio, eivado de ilicitudes de toda a ordem, de toda a magnitude, por que não comigo? Por que não com você? Né? Por que não com qualquer um de nós? Então, assim, é muito, muito importante, inclusive, essa entrega de vocês, esse destemor, essa ousadia, essa coragem, porque o futuro que esse golpe quer comprometer é o futuro também o futuro da juventude, a juventude que vai ter mais tempo para experimentar os efeitos nefastos desse processo que a gente vive. A Beth Silva está dizendo: Thalita, gostei de saber um pouco da sua história e obrigada pelas informações desse movimento. A organização das juventudes é um grande desafio. E a Ana Vasconcelos Girardi está dizendo: muita luz para vocês sempre, a caminhada está só começando. Thalita, eu queria fazer uma pergunta específica sobre a questão da comunicação, porque a gente está falando de mudanças que são geradas por uma crise do sistema capitalista, que vai fazer com que com uma nova face de juventude se estabeleça no Brasil e no mundo, que tem um perfil que caminha para o urbano, que caminha para a interação em redes, e que caminha para uma série de resultados de frustrações, de projetos de vidas que não se concretizaram, de entrada no mercado de trabalho que não se concretizou, que alguns pesquisadores chamam de precariado, e que vão ter uma dificuldade muito grande de diálogo com as organizações tradicionais de juventude pelo seu formato, por elas dialogarem de uma outra forma, porque foram construídas e erguidas num outro período da história, com outro tipo de juventude. E o Levante vem com essa face nova dessas novas juventudes, consegue dialogar um pouquinho melhor com essa galera, consegue com a batucada, com a questão do escracho, com a forma como ele se expressa em termos de comunicação, inclusive com as lutas que a gente chama de lutas de identidade, a diversidade LGBT, a questão, né? Verdade. E aí acrescentar também, na sua resposta, no combo, como é que está a internacionalização, como é que está o processo de vocês com a juventude latino-americana, se tem alguma coisa nessa direção, ou se ainda não. Assim, já começando pelo final, né? Que a gente, na verdade, e pegando um pouco do seu gancho, assim, a gente, na verdade, pra tá trabalhando melhor isso, é uma coisa que a gente reivindica muito, que é o nosso berço histórico. O nosso berço histórico é a América Latina, as iniciativas de organização de juventude na Argentina, com Pátria Grande, inclusive a nossa Murga, né, que é a nossa maior identidade visual e musical, né? A gente é uma coisa utilizada muito pela Pátria Grande, que é uma organização de juventude, é uma organização lá da Argentina, e a gente, pelo menos, ainda é muito novo, assim, para ter esse horizonte, assim. Mas quem dera, assim, quem sabe um dia a gente consiga fazer esse horizonte ser mais real pra gente, de organização de juventude, de ser uma organização de juventude na América Latina, assim. Hoje a gente... Tem muito trabalho para fazer aqui ainda. Hoje, por exemplo, o nosso acampamento nacional foi em 2016, foi no ano do golpe, né? E a gente construiu o acampamento com 7 mil jovens do país inteiro. E a gente ainda acha que é muito pouco para o país, assim. A organização de 7 mil jovens para um país tão grande como o Brasil ainda é pouco. É tanto que a gente ainda, uma das ferramentas que a gente mais utiliza é o trabalho de base, porque a gente sabe que sem fazer o trabalho com a base, sem fazer com que esse trabalho que o Levante faz, de lutar pela memória, pela verdade, pela justiça, pela democracia e pelo projeto popular do nosso país, não for uma coisa que seja de todo mundo, que esteja no cotidiano de todo jovem do nosso país, a gente sabe que ainda não vai ter valido, assim. A gente ainda espera crescer muito no nosso país, assim, no nosso estado principalmente. A gente espera conseguir garantir com que a juventude tenha como assim, tarefa do dia, assim, construir o projeto popular para o Brasil. E aí, depois disso, a gente consegue construir esse horizonte de ser uma organização de juventude para a América Latina. Aí eu queria pegar um gancho também para falar sobre uma coisa, que é a questão do que você estava falando, professora Sandra, sobre essa questão da democracia, da justiça.
que a gente coloca que ela hoje vai estar... a gente vai colocar que ela hoje está muito no cotidiano do jovem, assim. Porque toda vez, em todos os espaços que a gente for reivindicar. Porque a gente já sente na pele, e foi uma coisa que a gente reivindicou desde 2016. Quando o golpe estava sendo instaurado no nosso país, a gente colocava. Isso é sinal de aniquilamento das forças da esquerda no nosso país. E aí o que a gente vê hoje, no ano de 2018, é só a concretização disso. É o assassinato político da Marielle, é a prisão inconstitucional de Lula, é a criminalização dos movimentos sociais muito antes. Assim. É a perseguição, inclusive, à universidade, né? Na conquista a questão da disciplina, sim. Né? Mas não apenas isso, né? A gente vê, por exemplo, inclusive militantes nossos sofrendo com isso todos os dias, assim. Hoje em dia, a gente é uma juventude que reivindica muito essa questão da rebeldia, de ter rebeldia, de ter isso, de ter muito essa ousadia, né? Mas a gente também tem medo. Hoje em dia, é muito difícil a gente não ver um militante nosso hoje que não tenha medo de usar a blusa da organização no dia a dia, assim. Eles usam para ir pro ato e tal, mas tem um receio porque sabe que hoje em dia, dentro das universidades, há um rechaçamento às organizações de esquerda. A gente percebe isso dentro dos nossos militantes. Então a gente trabalha muito a conscientização também. E o cuidado, né? Porque a gente sabe que vai ser essencial nesse próximo período. Por isso a necessidade de se organizar. Os jovens, eles estão passando por um processo em que eles vão ser a ponta de lança, inclusive de luta, mas também de ataque do inimigo. E a gente precisa estar muito bem organizado e muito bem afinado para saber como que a gente rebate, como que a gente se mantém nesse processo. E aí a gente coloca como alternativa a organização do povo, e a gente também coloca como alternativa a organização e a construção de um projeto de sociedade em contraponto a esse, assim, que é o Projeto Popular para o Brasil. Assim. Sempre a gente vai estar colocando isso, inclusive a gente sempre trabalhando isso nos acampamentos. A gente, infelizmente, está chegando ao final do nosso programa. Mas dá tempo ainda das considerações finais. Eu vou pedir então, já que você puxou a palavra, porque aí você já faz a pergunta. Que na verdade nem era uma pergunta, já era mesmo uma exortação, né? Eu fiz aqui uma homenagem à Lília, né? Quando Lília foi presa, ela tinha a sua idade, né? E também foi torturada e assim, alguns entraram nessa luta e vão até o fim de suas vidas, entende? Algumas pessoas, pelas suas razões, elas entraram, se a situação fechar muito, elas vão dar um recuo. Isso não significa que elas sejam inferiores, significa apenas que elas tomam um caminho diferente, né? Mas é isso mesmo, o bastão vai passando, né? Geracionalmente, quer dizer, tem um bordão, né, que a gente sempre usa, a luta continua, né? E ela continua mesmo, dentro dessa crise que a gente está vivendo do global, né? Tá claro que essa luta é uma luta mundial. A gente está vendo a juventude no mundo todo, inclusive nos Estados Unidos, né? Reagindo, e cada uma com suas questões específicas, mas todos estamos sendo atacados pelo capitalismo financista, que dispensa pessoas para existir, para lucrar, né? Então, assim, é importante que na formação isso seja posto, né? E também posto que aqueles que seguem são necessários, mas aqueles que dão uma recuada também. Alguns vão produzir teoria, outros vão produzir música, vão produzir arte, vão produzir vida boa no seu entorno, né? E que a gente precisa ser compreensivo, né? Compassivo com as opções que virão, caso a gente tenha um estreitamento ainda maior das nossas liberdades, né? Enfim, e como eu disse ontem, eu vinha tomar aqui umas doses de energia que estou precisada. Esse ano tem sido extremamente difícil, né, do ponto de vista político, e no meu caso pessoal, algumas pessoas indo-se, e é muito bom estar aqui, e a perspectiva de participar e de ver, de tomar esse banho de energia da juventude, dizer, pô, tem gente para segurar a onda aí quando a gente se for. É verdade, a gente está perdendo muitos lutadores aguerridos esse ano. É verdade. Parece que essas energias do contra que circulam levam esses seres mais iluminados de perto de nós. Esse debate intergeracional, ele é importantíssimo, sobretudo com essas pessoas da geração da Lília, né, que ainda temos muitos aqui,
que participaram, que deram a sua vida, a sua juventude, que precisam ser ouvidos, homenageados, e também sentir que o que eles viveram tem herdeiros, né? É verdade. Até porque para eles o baque de ver o país dessa forma novamente deve ser algo extremamente doloroso. A gente conversa com algumas pessoas e sabe como tá ferindo ela. É verdade. Mas é verdade, acho que o novo sempre vem. Acho que você está falando é muito, muito verdadeiro, professora Suzana. Acho que ele há de vir, ele sempre vem. A gente precisa ter fé nisso. Mas, Thalita, suas considerações finais. Não, só dialogando, inclusive, com a professora, que todas as formas de luta são válidas, né? Quando a gente coloca que esse cerco está se fechando pra gente, toda forma de luta ela vai ser válida daqui pra frente. Seja ela através da música, inclusive é uma coisa que a gente reivindica, né? Então, pra cima sempre e nada de abaixar a cabeça, né? Nesse sentido. Desesperar jamais. Aprendemos muito nesses anos. Outra coisa que ficou faltando, Thalita, quem quiser participar do evento, como é que pode entrar em contato com vocês e tal? A gente tem uma página da nossa organização a nível estadual. Aí a gente pode disponibilizar o link, mas eu vou falar aqui o nome da página, vocês podem olhar. Logo nas primeiras postagens vai ter lá avisando a vocês que é o último dia de inscrição para acampamento. A gente já conta com mais de 1.500 inscrições. O último dia é hoje? O último dia é hoje. E já tá faltando menos de uma semana, né? Então a gente tinha que saber como lidar, assim. E aí a gente posso dizer que Levante Popular da Juventude Ceará. Lá vocês vão ver o linkzinho de inscrição, é uma plataformazinha simples do Google, que vocês vão estar tendo todo o acesso a... Isso é no Face? Isso é no Facebook. Para tirarem dúvidas, inclusive, a gente está aceitando inscrições de todos os estados, a gente está contando com apoio na estrutura de uma ciranda, para caso tenham mães jovens que queiram participar do acampamento, e pais jovens também, né? Então a gente tem esse apoio estrutural para construir o acampamento com toda a juventude do nosso estado. E, assim, a gente pede para que vocês sempre nos procurem, assim, a gente está sempre disponibilizando contato entre nós mesmos. Acho que eu vou, inclusive, pegar os comentários de algumas pessoas daqui para conversar. E a pergunta é também, quem pode participar? Qual é o perfil da pessoa que pode participar? Qual é o limite para ser jovem? Não tem. O ser jovem hoje é ter ainda a pontinha de rebeldia e ter muita energia ainda para estar construindo essa luta, assim. A gente sabe, inclusive, que não tem limite de idade, assim, né? O limite de idade que é imposto para o jovem hoje é uma coisa mais institucional, mas a gente sabe que jovem é aquele também jovem de coração. Mas também, né? Tem o limite do bom senso, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E aí a gente quer que, na verdade, todos os jovens do nosso estado possam participar. Você já tem um levantamento de quantos são de fora ou ainda não deu para fazer isso? De fora do nosso estado? Muito pouco, sim, muito pouco. Mas tem todas as regiões do estado? Ou tem... Todas as regiões do estado estão inscritas atualmente. Regiões dos interiores, do litoral, do sertão, muita gente inscrita, muita gente construindo acampamento aí, querendo fazer parte desse debate aí, que sente falta, inclusive, né? Quando a gente é jovem é o que a gente mais sente falta. O pessoal chama a gente para debate político, mas não para falar, mas para escutar. E o acampamento ele vem trazendo esse contraponto. A gente não quer mais ouvir, a gente quer falar qual a política que a gente quer para o nosso país. E aí é por isso mesmo que a gente está, inclusive, trazendo todos os jovens, fazendo o máximo para trazer todos os jovens do nosso estado para esse debate. Porque sabe que é uma necessidade comum do jovem hoje no nosso país. Thalita, eu deixei para o último momento, último minuto, um recado de um companheiro que foi muito importante, que ainda continua importante, por isso perseguido, para o acampamento, que falei com ele hoje pela manhã, José Disseu, de toda força, toda luta para essa juventude que está aí, que está chegando, né? Um companheiro também que sofre uma perseguição tremenda, muito, né? Forte. Desde 2005, mas que nos dá uma lição permanente, né? Quer dizer, são lideranças de uma cepa forte, Dilma, Lula, Disseu, que a gente olha e diz, bom, não dá para fraquejar não diante dessas pessoas, né? Quer dizer, eles nos dão um caminho também.
Bom, é isso. Muito obrigada, Thalita, pela sua presença. Muito obrigada por mais uma segunda-feira de comentários aqui, professora Sandra Helena. Agradecendo a vocês que estiveram acompanhando através de nossas rádios parceiras, elas que têm esse importante trabalho de levar cada vez mais longe a voz dos movimentos sociais. Obrigada a você que esteve aí na página Democracia Participativa CE. Cantinho de vocês, tem um canto, uma fórmula que vocês dizem na rua, levante alguma coisa, uma palavra de ordem. A gente está com essa nova palavra de ordem, né? Usar de rebeldia para defender a democracia, mas a gente tem várias, assim. Escolha a que você mais gosta de repetir nas ruas. A juventude do Brasil é fogo no pavio. Pronto, essa é sensacional. Obrigada a vocês que estiveram nos acompanhando através da página Democracia Participativa CE no Facebook, curtindo, compartilhando e comentando. A gente se vê amanhã no programa com o nosso comentarista de todas as terças-feiras, Antônio Biapino, e uma nova entrevista. É com você, Jonathan Neto. Democracia no ar. É isso, nós acabamos de ver, ouvir, de conferir o programa Democracia no Ar, que é um programa dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da FBNB, Sintaf, Sinfarce, Mova-se, o Show Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Apresentação Marina Valente, produção de Esdras Gomes, locução técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto, comentários de hoje com a professora Sandra Helena. Agradecemos às nossas parceiras, a Rádio Classista, Canudos FM, Liberdade AM, Camponês FM e 25 de Maio FM, ainda ao blog da Dilma, ao Daniel Pio Bezerra, páginas aí do Facebook. Sendo assim, te convido amanhã a partir das 10 horas da manhã, uma nova edição do programa Democracia no Ar. A todos, a todas, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente se vê, a gente se fala. Até lá. Democracia no ar. Atitude Popular. Sua rádio com atitude.